Veja bem, estrelas mudam de lugar. Foi você. Chegam mais perto só a razão e o porquê. Só pra ver de nascer esta canção. Como nasce um rei, quando a vida começa. Antes de ser chamado de rei, Roberto Carlos foi apenas um menino frágil, criado em Cachoeiro de Itapemirim, no interior do Espírito Santo, em uma família simples, marcada por afeto, fé e dificuldades reais. A infância não foi protegida por privilégios, mas por silêncio, observação e sensibilidade precoce. Desde cedo, Roberto parecia sentir o mundo com mais intensidade do que os outros. Aos 6 anos, um acontecimento mudou tudo. Um acidente marcou sua vida de forma definitiva, deixando sequelas físicas e emocionais profundas. Para uma criança, a dor não era apenas no corpo, era no olhar, na autoestima, no sentimento de ser diferente. Roberto aprendeu cedo a conviver com limitações, com o medo, com a sensação de que algo havia sido interrompido antes mesmo de começar. Foi nesse cenário que a música surgiu não como sonho, mas como refúgio. O rádio da família, as canções que vinham de longe, os primeiros acordes aprendidos de forma intuitiva se tornaram abrigo. Roberto cantava baixo, quase para si mesmo. Não buscava aplauso. Buscava sentido. Cada melodia era uma tentativa de organizar emoções que ele ainda não sabia explicar. A adolescência trouxe mais desafios. A timidez era intensa, o sentimento de inadequação constante. Mas também trouxe persistência. Roberto insistia. Treinava a voz, imitava cantores, escrevia versos simples, carregados de verdade. Havia nele uma mistura rara, fragilidade e obstinação. Antes do sucesso, antes do título, antes dos palcos grandiosos, existiu esse menino silencioso que transformou a dor em canção. E talvez tudo o que viria depois tenha nascido exatamente ali, no instante em que ele entendeu que cantar era sua forma de sobreviver. Quantas vezes é preciso ouvir não antes de acreditar no próprio sim? A juventude de Roberto Carlos foi marcada por deslocamentos, físicos e emocionais. Deixou Cachoeiro de Itapemirim ainda muito jovem e seguiu para o Rio de Janeiro carregando poucas certezas e um desejo enorme de ser ouvido. A cidade grande não foi acolhedora de imediato. Havia concorrência, pressa, portas fechadas. E havia, sobretudo, a insegurança de quem ainda não sabia exatamente onde se encaixava. Nos primeiros anos, Roberto tentou de tudo. Cantou em programas de calouros, participou de grupos vocais, enfrentou eliminações públicas e críticas duras. O talento estava ali, mas ainda sem forma definida. Ele transitava entre estilos, influenciado pelo que ouvia no rádio e pelo que o mercado parecia aceitar. Rock, bolero, canção romântica, tudo era tentativa. Nada era fácil. A timidez continuava sendo um obstáculo silencioso. Roberto não tinha a postura expansiva de outros artistas. Sua força estava na emoção contida, no canto direto, quase confessional. Muitos não entenderam isso de imediato. Houve momentos em que a desistência pareceu razoável. A falta de dinheiro, a distância da família e a sensação de anonimato pesavam. Mas algo mantinha em movimento, a convicção íntima de que sua voz carregava a verdade. Mesmo sem sucesso imediato, Roberto persistia. Ensaiava, escrevia, se apresentava onde fosse possível. Cada pequena oportunidade era tratada como se fosse a última. Esses anos de tentativa moldaram seu caráter artístico. Ele aprendeu a esperar, a ouvir, a ajustar sem se perder. Antes de conquistar multidões, Roberto Carlos precisou aprender a resistir ao silêncio e a confiar que, em algum momento, alguém escutaria. E se de repente, o que era dúvida virasse coro? A virada na trajetória de Roberto Carlos aconteceu quando ele finalmente encontrou um caminho que unia sua sensibilidade ao espírito do tempo. No início dos anos 1960, o Brasil vivia transformações culturais profundas, e a juventude buscava novas referências, novas linguagens, novas emoções. Roberto, com sua voz direta e emoção sem excessos, passou a dialogar com esse desejo coletivo. A Jovem Guarda surgiu como movimento e, quase sem perceber, Roberto tornou-se seu rosto mais reconhecido. Não apenas por cantar, mas por representar. Havia nele algo que ultrapassava o estilo musical. Uma postura acessível, um romantismo moderno, uma forma de se conectar sem arrogância. As músicas falavam de amor, de carros, de sonhos simples, e isso bastava. O público se reconhecia. O sucesso foi rápido e intenso. Programas de televisão, discos vendidos aos milhões, fãs que acompanhavam cada passo.
Roberto já não cantava apenas para si, cantava para um país inteiro. E ainda assim mantinha certa reserva, como se soubesse que o aplauso não anulava a fragilidade interior que sempre o acompanhou. Mas o auge trouxe também decisões difíceis. Permanecer preso a um rótulo ou amadurecer artisticamente. Roberto sentiu que a juventude que o consagrara também crescia, e ele precisava crescer junto. Aos poucos, começou a se afastar do rock juvenil e a se aproximar de um romantismo mais amplo, mais profundo, mais duradouro. Essa transição não foi isenta de riscos. Houve críticas, dúvidas, desconfianças. Mas houve também coragem. Roberto Carlos escolheu seguir o coração, mesmo sabendo que isso significava deixar para trás parte do que o havia levado ao topo. Ele não abandonou o sucesso. Ele o transformava. E essa escolha definiria tudo o que viria depois. Quanto custa proteger o coração quando o mundo exige exposição? Com a maturidade artística, Roberto Carlos entrou em uma fase menos visível e mais exigente. Longe do rótulo juvenil, ele passou a construir uma obra guiada por escolhas cuidadosas, repertórios pensados palavra por palavra, silêncio entre lançamentos. O sucesso continuava, mas a pressão mudava de forma. Já não era provar talento, era sustentar uma imagem, uma expectativa nacional, um ritual anual que o público esperava com devoção. Nos bastidores, a vida cobrava seu preço. Roberto enfrentou perdas profundas e momentos de recolhimento que marcaram sua música para sempre. A dor passou a habitar as entrelinhas, canções mais lentas, temas de despedida, fé, saudade. Ele nunca expôs detalhes além do necessário. Preferiu a reserva ao espetáculo. E isso, para muitos, foi confundido com frieza, quando, na verdade, era autopreservação. As decisões marcantes desse período foram quase sempre silenciosas. Afastamentos estratégicos, controle rigoroso da carreira, cuidado extremo com a própria imagem. Roberto entendia que o excesso podia destruir aquilo que levou décadas para construir. Não houve escândalos públicos, nem rupturas barulhentas, houve disciplina. Houve um homem aprendendo a conviver com a própria vulnerabilidade sob holofotes permanentes. A banda e os músicos que o acompanhavam variavam ao longo do tempo, como é natural em carreiras longas. Mas a condução permanecia firme, respeito ao público, fidelidade ao repertório, compromisso com a emoção verdadeira. Cada show era tratado como encontro íntimo, mesmo diante de multidões. Essa fase consolidou algo essencial. Roberto não queria ser apenas lembrado. Queria ser sentido. E para isso, escolheu o caminho mais difícil, o da contenção. O que permanece quando o mundo muda, e você decide não correr atrás dele. Com o passar dos anos, Roberto Carlos viu o cenário musical se transformar muitas vezes. Gerações surgiram, estilos se alternaram, a velocidade da indústria aumentou. Mas ele permaneceu fiel a um ritmo próprio. Não por resistência ao novo, mas por compreensão de si. Roberto nunca disputou espaço com modismos, escolheu habitar o lugar onde sempre foi verdadeiro. Houve períodos de menor exposição, silêncios entre lançamentos, decisões que muitos interpretaram como afastamento. Para outros artistas, isso poderia significar esquecimento. Para Roberto, foi escolha. Ele entendeu que sua relação com o público não dependia de presença constante, mas de confiança construída ao longo de décadas. Quando voltava, voltava inteiro. As ausências pessoais também marcaram essa fase. Perdas afetivas, despedidas inevitáveis, o peso de envelhecer sob o olhar de milhões. Essas experiências não foram anunciadas em entrevistas, mas atravessaram a música. Canções tornaram-se mais reflexivas, espirituais, voltadas à memória, à fé e à finitude. Para muitas mulheres que o acompanhavam desde a juventude, essas músicas pareciam conversar com o próprio tempo vivido. Não houve queda espetacular, nem fracasso público. Houve continuidade silenciosa. Roberto seguiu realizando shows concorridos, mantendo rituais que se tornaram parte da cultura popular. Cada apresentação era menos sobre novidade e mais sobre reencontro. Menos sobre provar algo e mais sobre agradecer. Essa fase revelou um artista em paz com o que construiu. Alguém que entendeu que sucesso não é barulho constante, mas permanência emocional. E, enquanto muitos tentavam se reinventar a qualquer custo, Roberto Carlos permanecia, como quem sabe exatamente onde pertence. O que faz um artista atravessar gerações, sem jamais perder o coração? A história de Roberto Carlos não termina com aplausos finais nem com desfechos trágicos. Ela continua, viva, presente, reverente. O menino ferido que um dia cantou para sobreviver tornou-se símbolo nacional não por imposição,
mas por constância. Roberto não construiu sua trajetória em explosões momentâneas, mas em fidelidade emocional. E talvez por isso tenha durado tanto. Ao longo das décadas, ele se transformou em ritual. Seus shows passaram a ser encontros anuais, quase cerimônias afetivas. Pessoas não vão apenas ouvi-lo cantar, vão reencontrar partes da própria vida. Amores que começaram, despedidas que doeram, esperanças que resistiram. Roberto virou trilha sonora da memória coletiva brasileira, especialmente de mulheres que cresceram, amaram e envelheceram ao som de suas canções. Não houve esquecimento. Houve amadurecimento. Roberto entendeu que não precisava se reinventar para continuar relevante. Sua relevância estava no que nunca mudou, o respeito pelo sentimento. Em um mundo cada vez mais apressado, ele escolheu a pausa. Em uma indústria barulhenta, escolheu o silêncio entre palavras. Em tempos de exposição extrema, escolheu a reserva. Seu legado vai além da música. Está na postura, na disciplina, na recusa ao espetáculo da dor. Roberto Carlos ensinou que é possível ser grande sem gritar, profundo sem ser obscuro, eterno sem ser prisioneiro do passado. O título de rei não veio do marketing, veio do afeto. Algumas vozes não envelhecem. Elas apenas acompanham o tempo de quem escuta. Conte aí nos comentários de quem você gostaria de ouvir a história de vida contada aqui.